Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou transformar esse espaço aqui que eu tô em uma espécie de oficina de marcenaria, um espaço para criar, fazer arte, fazer bagunça, cortar madeira e também para ser cenário aqui deste canal. Então, se você já gostou dessa ideia, se você quer ver como vai ficar, fica aí que eu já vou começar. Na verdade, eu já comecei esse projeto aqui. Eu tô começando nesse negócio de YouTube ainda, né? Para quem não sabe, não veio do Instagram, eu já crio alguns conteúdos lá no Instagram, então se você não veio de lá, dá uma corrida lá, é @nathland_, igual aqui. E já tem vários conteúdos por lá que eu venho criando faz 3 anos e meio, que é o tempo que eu moro aqui nessa casa. Só que criar conteúdo para o Instagram e para o YouTube são coisas totalmente diferentes. Lá é tudo muito rápido, muito corrido, tem que falar rápido, corta áudio, corta aqui, não mostra isso, não mostra aquilo. Enfim, então eu ainda estou acostumando a conversar aqui com a câmera. Eu me inspiro demais em vários canais que eu vejo aqui no YouTube, que eu acompanho há muitos e muitos anos, assim. Então eu achei que seria legal, assim, trazer os projetos para cá, explicar um pouco melhor, fazer as coisas com mais calma. Acho que para mim é o mais importante, assim, mostrar que nem tudo acontece assim, igual lá no Instagram. Aliás, nada acontece assim. Tudo leva tempo pra gente ter os materiais, comprar os materiais e para fazer também. Dá um trabalho danado, demora. E para ter essa conversa aqui, né? Conseguir falar. Vocês podem responder aqui nos comentários também, que eu vou achar o máximo. E então, por isso, eu decidi criar conteúdos aqui também. Vou continuar colocando as mesmas coisas que eu coloco aqui, eu vou colocar lá, claro, na versão de Instagram, né, um pouco mais rápida e mais corrida, mas aqui a gente tem esse tempo para papear, para fazer as coisas com mais calma, para mostrar cada detalhe do que é feito, tá? E aí, voltando nesse negócio de ser nova no YouTube, eu já tô na metade do projeto aqui, mais ou menos. Tem imagens do começo, a parede estava só verde aqui atrás, e como eu quero usar esse espaço aqui para criar as minhas coisas, né? Os projetos maiores, quando eu tenho que cortar madeira, fazer coisas que fazem muita sujeira, eu faço aqui, que é um espaço aberto, um espaço externo, é coberto, mas é um espaço externo, então eu consigo jogar água, limpar, fazer sujeira, enfim, muito mais fácil. Então eu queria deixar esse espaço mais bonitinho, assim, mais apresentável, e também andei pesquisando umas ideias assim de organização e tal, que eu vou acrescentar aqui. Eu vou usar essas ideias de organização para organizar as minhas ferramentas, algumas coisas que vão ficar mais fáceis assim para eu acessar, pegar, usar, guardar depois, então manter as coisas mais organizadas. Mas você pode usar aí em qualquer lugar, basicamente, banheiro, cozinha, um ateliê que você tenha, na sala, enfim, para organizar qualquer coisa. É uma ideia bem legal assim. Eu vou fazer de um jeito um pouco mais elaborado aqui, mas é porque eu tenho as ferramentas e tudo mais, mas você consegue fazer aí de um jeito mais simples. Então eu vou mostrando para vocês no caminho, porque a gente tem tempo, tá? Bom, então, eu já comecei pintando essas ondinhas aqui em amarelo, e a ideia é o centro delas fazer meio que um degradê para um laranja, um terracota assim, e é isso que eu vou fazer agora para finalizar essa pintura. E aí depois a gente parte para cortar umas madeiras e fazer esse esqueminha de organização que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, agora que eu já tracei ali a pintura que eu vou fazer, eu peguei aqui uma tinta e, gente, assim, eu adoro fazer as cores das minhas tintas. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho vários corantes aqui, ó, de várias cores. E aí a minha ideia é eu vou fazer essas ondas assim,
usando uns tons de amarelo pro laranja, assim, pro terracota, assim, sabe? Ficar um negócio meio retrô, uma cor assim. Então eu vou começar pela cor mais clara, que vai ser em volta, né, as bordas dessa onda aqui. E depois eu vou escurecendo a mesma tinta e deixando ela mais escura e mais alaranjada. Então eu vou começar com o amarelo, um amarelo forte, mostarda assim. E depois eu vou transformando ele em laranja, conforme eu for fazendo as linhas. Vocês vão entender. E aí olha aqui, ó. Eu uso a minha parafusadeira. Eu tenho esse fouet antigo aqui de batedeira de cozinha. Então eu coloco ele aqui, ó. E aí eu mexo a minha tinta. É isso, terminei de pintar. Achei muito legal o resultado que deu, fiquei muito satisfeita. Era mais ou menos o que eu estava imaginando. Eu me deixei levar pelas cores, assim, ficou um pouco mais marrom do que eu imaginava, mas eu gostei mesmo assim, achei que ficou legal. Eu queria que desse mesmo essa carinha meio vintage, meio retrô, e não sei, achei que já ficou legal aqui atrás do vídeo, a altura ficou legal, não sei, achei legal. O que vocês acham? Conta aqui nos comentários pra mim. Bom, então agora para a segunda parte, eu vou começar a criar o negócio da organização que eu falei para vocês. Então a minha ideia é fazer uns pegboards. Vou colocar aqui, ó, uma ideia do que é um exemplo. Para quem não sabe o que é isso daqui. São essas chapas de madeira com vários buraquinhos. E aí você coloca, existem pecinhas específicas de metal que você consegue encaixar ou dá para você fazer também. O que eu quero aqui é um que eu mesma vou fazer. Então eu vou pegar alguns pedaços de madeira que eu já tenho aqui, vou fazer esses furinhos e aí eu vou usar, deixa eu mostrar para vocês, peraí. Eu vou usar isso aqui, ó. É uma vareta de madeira, ó, ela não é muito grossa. E isso aqui eu comprei num pet shop. Vou cortar vários pedaços em vários tamanhos diferentes para servir para as coisas que eu vou encaixar aqui nesse pegboard. Então eu vou pegar a chapa de madeira, fazer vários furinhos nela, furinhos do tamanho dessa vareta aqui, da mesma espessura, para poder encaixar isso aqui nos buraquinhos. Mas se você não tiver aí como cortar madeira, como fazer esses buraquinhos, ou quiser fazer um estilo assim de pegboard de um jeito mais simples, existe no mercado umas chapas prontas, perfuradas, chama painel perfurado. E aí acho que você consegue comprar de vários tamanhos diferentes. Então você consegue pintar, personalizar do jeito que você quiser esses painéis. E aí já tem umas pecinhas de metal que encaixam certinho, tem a medida certinha de distância desses buraquinhos. Então você também consegue comprar kits disso na internet. Então vale, se você não tiver aí um jeito de cortar madeira, não quiser todo esse trabalho, tem como fazer dessa forma que é muito mais simples. E você compra tudo pronto, mas você pode ainda personalizar, pintar o painel, deixar do jeito que você quiser, que também vai ficar legal. Eu vou cortar as madeiras, então eu vou começar logo, porque já tá ficando tarde, a luz já está indo embora. E eu vou deixar pelo menos cortado para poder furar amanhã, porque eu acho que essa parte de furar é o que vai dar mais trabalho, porque são vários furinhos. Apesar do meu painel não ser um painel muito grande, eu vou fazer ele menorzinho. Então eu vou começar só cortando esses painéis no formato que eu quero. E talvez amanhã eu volto pra gente fazer os furinhos. Mas vamos começar a cortar pra ver no que dá, né?
terminei já, então, de cortar as minhas peças. Essas duas aqui, ó, tá vendo? Elas vão ficar juntas para formar essa peçona oval aqui. E aí tem aquela outra que vai ficar sozinha, que ela é arredondada dos dois lados. Vocês vão ver daqui a pouco. Aí agora, já tá noite aqui, eu não vou finalizar isso daqui, mas eu vou deixar tudo pronto pra finalizar amanhã e conseguir colocar na parede, né? Então, o que que eu fiz? Eu vou fazer, como eu disse, né? Eu vou ter que fazer vários buraquinhos nessas madeiras. Então, eu fiz uma espécie de template aqui. O cachorro tá bebendo água, gente. Vamos esperar. Ela tava com sede. Tudo bem. Acabou. Então eu fiz uma espécie de template aqui. Eu já marquei as distâncias que eu vou colocar, que eu vou fazer cada furinho. Eu fiz distâncias de 7 centímetros, eu acho que vai ficar legal. Eu não queria que ficasse muito longe, para eu ter bastante possibilidades, assim, sabe? Então, vou fazer mais furos do que eu gostaria, mas acho que vai ficar mais bonitinho e vai ficar mais funcional, assim, para eu conseguir prender todas as coisas. Então, o que que eu preciso? Eu fiz o template nas junções aqui, né, das linhas, onde faz os quadradinhos de 7 por 7, eu fiz uns buraquinhos e aí eu consigo marcar na madeira com um lápis. E eu já vou fazer também, já vou prender essa madeira por trás, essas duas aqui, como elas vão ficar juntas, eu vou pegar pela parte de trás e colocar duas travas assim, parafusar, para elas ficarem grudadinhas e não soltarem na hora que eu colocar na parede. E aí amanhã eu continuo, eu vou fazer ainda um tipo de suporte que eu consiga prender na parede de um jeito bem simples para tirar, poder limpar, porque como aqui é um espaço externo, às vezes vem aranhinha atrás, enfim, então eu quero que seja fácil de tirar para poder limpar atrás. Mas amanhã eu faço essas coisas. Hoje eu vou só marcar, talvez eu parafuse por trás para juntar as duas e aí amanhã a gente continua. Fechou? Então, bora marcar. Bom dia! No dia, vamos começar então hoje fazendo os buraquinhos, os furinhos aqui no nosso pegboard. Eu já peguei aqui a minha broca no tamanho certinho. Essa é uma broca para metal e madeira, ela tem uma pontinha aqui. E isso facilita bastante, porque daí eu consigo encaixar exatamente nas marcações que eu fiz. E aí o buraco fica bem certinho no lugar. Né? Então ontem à noite já marquei tudo. Eu já fiz alguns buraquinhos aqui ontem para testar. Então eu já sei que eu preciso fazer esses buraquinhos devagar, porque se eu faço muito rápido acaba soltando umas farpas, né? Então tem que começar devagar, tentar manter a parafusadeira o mais retinha possível. E é isso. Temos só alguns buraquinhos para fazer. Desejem-me sorte, mas vamos lá, vamos começar. Pronto, já terminei de fazer os furinhos. Eu dei uma lixada por cima, porque acaba sobrando um pouco de rebarba por aqui, né? E aí agora, eu pensei se eu ia pintar ou se eu ia só mudar um pouco o tom dessa madeira. Se eu pintar, meio que não tem volta, né?
Até tem, mas muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar só o tom da madeira, eu quero deixar ela um pouco mais escura, mais bonita assim. E aí eu faço sempre uma misturinha aqui de água e um pouco daqueles mesmos corantes de tinta que a gente usou para fazer a tinta aqui atrás. Então eu já fiz aqui, ó, uma mistura, fica meio marrom assim, e só ir passando e aí depois a gente finaliza com um verniz. Eu vou fazer agora então os suportes para pendurar na parede, né? Eu tenho umas sobras aqui de madeira e aí eu vou usar a minha serra aqui para cortar essas sobrinhas de madeira aqui no meio, num ângulo de 45 graus. Vocês vão entender depois. E é assim, eu tô fazendo com a minha serra, mas super dá para fazer à mão com uma serrinha. Então, existe essa ferramenta aqui, é uma espécie de uma régua, né? Um suporte. Então, você coloca a sua madeira aqui, do jeito que você vai usar ela, né? E aí, aqui nesses recortezinhos aqui, ó, tem 45 graus e em 90 graus. Você vem com uma serrinha de mão ou um serrote e você consegue fazer esse corte por aqui à mão. Então, super dá para fazer esse mesmo tipo de suporte usando essa régua aqui, essa ferramenta. Pronto, ó, cortei. Eu cortei 4 pedaços iguais, não me preocupei muito com as medidas, tentei fazer mais ou menos do mesmo tamanho, mas enfim. Então, como que funciona? Ó? A gente tem duas partes com o corte em 45, né? Uma a gente vai grudar na parede, né? Vai parafusar na parede. E aí a outra a gente parafusa no nosso pegboard. Então as duas vão ficar assim. Essa aqui a gente coloca com a ponta, né, para fora, né, da parede assim. E aí a gente vem com o nosso pegboard aqui, com ela parafusada também, e encaixa assim, ó. Então ele fica bem firme na parede e é super fácil, a gente não precisa parafusar o pegboard direto na parede, a gente só prende ele aqui e aí é fácil de tirar e colocar sempre que precisar, certo? Estamos chegando na reta final e aí eu passei já no pet shop e comprei as minhas varetinhas. Ó, elas vêm desse jeito assim, acho que deve ser 1 metro isso daqui. E aí eu vou cortar elas no tamanho, eu não vou medir certinho, eu quero de vários tamanhos diferentes, quero algumas um pouco mais longas, algumas um pouco menorzinhas, então eu vou cortando aqui num tamanho que eu acho bom e vou testando ali também na madeira. E é isso, vou juntar todas com fita crepe para ficar mais fácil o corte. E estamos chegando no final, depois é só pendurar, gente. Quase lá. Hora de colocar os suportes. Última parte antes de colocar na parede. Tô animada. Ó, então tá aqui os suportes. As duas partes iguais, né? Então eu vou colocar aqui pra medir. Eu vou marcar primeiro aqui. E aí depois eu vou prender essa parte de cima aqui, ó. Fica com o dente aqui, ó. Pra essa parte que vai estar na parede encaixar certinho aqui, né? Então vou medir primeiro para ficar o mais retinho possível. Eu vou prender aqui, ó, entre os buraquinhos que eu já fiz, né? E aí, ó, eu preciso colocar então essa parte de dentro aqui, ó, bem retinha na linha, na altura da linha dos dois lados, aqui e aqui. Eu tô colocando mais para cima, né, não centralizado aqui na madeira, porque eu vou pendurar por elas e aí a madeira não vai ficar vindo para frente. Tá? Acho que eu vou colocar ainda uma madeirinha aqui da mesma espessura aqui embaixo, só presa aqui, que é para segurar e ele não ficar torto na parede, entendeu? Para ele ficar todo encostadinho por igual e ficar sempre a mesma distância da parede.
2 parafusos para ela não ficar rodando, né? Prontinho, agora é prender na parede as outras partes e finalizar. Yeah! Último dia, finalmente terminei, coloquei tudo lá, pendurei, tudo certinho, agora só falta colocar as coisas. Vou colocar só algumas coisinhas para eu ir sentindo a organização, sabe? E aí com o tempo, conforme eu for usando, assim, aí eu vou vendo o que fica mais legal aonde e tal, mas eu vou arrumar agora para começar a usar e para mostrar para vocês como fica a organização final. Então vamos comigo organizar esse cantinho. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Ainda não tá totalmente finalizado, eu preciso finalizar um pouco da pintura ainda, talvez vou mudar algumas coisas de lugar, não sei. Acho que o espaço vai evoluindo comigo, assim como a decoração da casa também, né? Vai evoluindo junto com a gente. E sabe que esse espaço aqui é um espaço muito especial, assim, porque fazem muitos anos que eu comecei a pesquisar coisas para decorar a casa, para organizar a casa principalmente, né? Eu e a minha família, a gente morava num apartamento bem pequenininho antes, e quem mora em apartamento pequeno sabe como é, né? É tipo um Tetris. Você fica tentando encaixar as coisas e organizar. Acho que quando as coisas têm um lugar certo, é mais fácil, né, de manter organizado. Então eu ficava tentando encontrar formas, né, e lugares para organizar as coisas onde não tinha muito espaço. E aí lá atrás, né, quando eu comecei a procurar essas soluções para organizar a casa e tudo, e fui organizando tudo, lá eu não percebia, mas hoje eu olho para trás e eu percebo tanto que isso me ajudou, porque quando eu organizo a casa, quando a gente organiza a casa, quando a gente vive em um ambiente mais organizado e mais bonito também, é muito mais fácil da gente organizar também a nossa mente, né? E aí as coisas fluem melhor. Então esse processo sempre me ajudou demais. E aí lá no apartamento, eu já criava essas coisas, né? Eu já cortava madeira, eu já parafusava, cortava e tal. Eu não tinha todas essas máquinas que eu tenho hoje, né? Era na base do serrote, né? Eu tinha uma furadeira e um sonho, mas ainda assim eu não deixava de fazer. E aí eu lembro que eu fiz uma bancadinha assim, pequenininha, e ela era desmontável e ela ficava no corredor, que era o único espaço que tinha para ela ficar. E quando eu ia fazer essa sujeira, né, montar coisa, cortar madeira, era ali que eu fazia, no corredor. Então eu fechava as portas dos quartos e do banheiro. A sala não tinha porta de divisão assim, então a poeira ia toda para lá mesmo. Mas eu fazia. Eu criava e ficava pensando em quando eu ia ter um espaço grande, assim, que eu pudesse fazer sujeira, que eu não precisasse ficar limpando cada vez que uma pessoa precisasse passar para ir no banheiro. E agora ter esse espaço aqui, poder organizar do meu jeito, pintar, decorar,
né, deixar bonito, até fazer esses vídeos e poder compartilhar na internet é um negócio muito da hora pra mim, sabe? Ainda é muito novo, ainda tô me acostumando, é difícil falar com a câmera pra caramba, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários, já aproveita, se você gostou, aperta aquele joinha aqui embaixo e se inscreve aqui, porque a minha ideia é fazer vários outros vídeos de vários outros espaços que eu tenho para fazer aqui na minha casa. Então, até a próxima ideia. Tchau!